ao Teammate Talks, o podcast da Teammate Football Management. Hoje temos mais um episódio especial com o parceiro da Teammate, o GAP, Grupo de Atuação em Psicologia e Performance. Depois do episódio com a Ana Bispo Ramires, onde conversámos sobre temas relacionados com Psicologia do Desporto e da Performance, hoje iremos falar de nutrição. Para tal, temos connosco a Cláudia Minderico, licenciada em Educação Física e Desporto e também em Ciências da Nutrição. A Cláudia é mestre em Nutrição Clínica e possui doutoramento em Condição Física e Saúde na especialidade de Composição Corporal. Com uma longa experiência em nutrição e alto rendimento, onde se destaca a coordenação do Serviço de Nutrição do Centro de Alto Rendimento do Jamor e, mais recentemente, a área de nutrição na Direção de Medicina Desportiva do Comitê Olímpico Português. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada. Para tal, ou melhor, para completar a equipa neste podcast, nós temos de ter aqui, não vamos ter 11 hoje, mas vamos ter uma equipa. Temos connosco a Francisca Cardoso, a nossa teammate, que contribuirá aqui no podcast, não só com a sua experiência como jogadora, mas também com o seu conhecimento académico, uma vez que a Francisca é formada em Ciências da Nutrição e, apesar de nunca ter exercido a profissão, tem um background e conhecimento científico da área, o que permite um distanciamento da sua posição como jogadora individual e passará então o seu conhecimento de uma forma generalizada. Nós poderíamos falar só de nutrição com a Cláudia, poderíamos, não era a mesma coisa, mas é extremamente importante ter aqui um insight de alguém que é atleta e tem formação na área e que nos pode constatar o que se passa dentro e fora das quatro linhas. Até para colocar aqui as questões básicas, as recorrentes e muitas vezes sem sentido, estou cá eu faço esse papel, vocês falam da área. Vamos iniciar então o podcast com a pergunta que parece a mais básica, mas que poucos sabem responder corretamente ou com clareza. Por isso vou-me dirigir à Cláudia primeiro. Cláudia, afinal, qual o papel do nutricionista em contexto desportivo, neste caso podemos especificar no futebol? Qual é a importância do nutricionista neste contexto? A importância do nutricionista no contexto do rendimento, da performance, das modalidades desportivas, Kátia, é de extrema importância, ou seja, com o treino, os treinadores pretendem um determinado tipo de adaptação ao esforço. Eles pretendem adaptações quer cardiovasculares, quer cardiorrespiratórias, pretendem adaptações em termos de técnica de explosão, de mudanças rápidas de velocidade, e para isso são utilizados diferentes nutrientes, ou seja, cada tipo de adaptação necessita, para que essa adaptação ocorra, de diferentes tipos de nutrientes. O que a nutrição faz é potenciar os objetivos do treino, ou seja, aquele treino tem um determinado objetivo e para isso vai necessitar de nutrientes diferentes em função do objetivo que tem. A nutrição potencia única e exclusivamente os objetivos de cada microciclo ou de cada mesociclo com fins de atingir um determinado objetivo no final do macrociclo em causa. Portanto, se não colocarmos os nutrientes adequados às adaptações pretendidas em cada um dos treinos, em cada um dos microciclos, obviamente ficará comprometida numa determinada percentagem o objetivo desse treino. Não atingiremos a 100% o objetivo do treino porque não estavam presentes os nutrientes adequados a esse mesmo objetivo. Nós aqui tivemos uma explicação perfeita, concreta, já percebi pela cara da Francisca que sim. Mas aqui, eu para me preparar para este podcast, como disse, não estou dentro da área e não sou atleta, mas entendi um bocadinho que há aqui a falta de, eu não vou dizer conhecimento, mas talvez um bocadinho, mas também um bocado de mentalidade da necessidade de perceber para que é que serve esta parte nutricional. E há uma ideia pré-concebida para que serve a nutrição, que pode ser essa que a Cláudia agora acabou de descrever, ou muitas vezes, também por falta de informação, e vamos falar disso mais à frente, é outra a ideia que é passada, e é aqui que eu vou virar o jogo para a Francisca, vou colocar aqui numa posição quase de marcar golo.
Principalmente vou dar aqui um chega um bocadinho também à parte do panorama português, uma vez que, e fica já aqui para o resto do podcast, quando falarmos disto, por exemplo, o panorama português e no geral também, não existem ainda equipas profissionais, não existindo equipas profissionais, existem algumas, mas não na sua totalidade, não existindo as equipas profissionais, não existe se calhar esta aposta na nutrição e esta ideia que a Cláudia acabou de passar. Portanto, Francisca, existindo este pouco acesso à área da nutrição, vamos dizer assim, existe na generalidade uma ideia pré-concebida na parte da atleta e também de algumas estruturas de clubes, vou ser provocadora, de que a nutricionista serve para avaliar o peso da atleta e que apenas ajuda a emagrecer. Isto é verdade ou não? Ou não? Primeiro, boa tarde, que é a primeira vez que estou a falar. Sim, realmente a Cláudia explicou muito bem aquilo para que é que serve um nutricionista e concordo plenamente com aquilo que disse, porque penso que sim, isso realmente é o trabalho do nutricionista num clube, mas isso nem sempre acontece. Eu, para me preparar para este podcast, falei com algumas colegas minhas que estão em diferentes clubes portugueses, profissionais e não só, porque achei que seria importante ter uma perspectiva diferente de outras jogadoras e de outros clubes também, porque eu não joguei nos clubes todos de Portugal, porque algumas vezes para mim é complicado distanciar-me e ter uma perspectiva só como jogadora, porque eu tenho formação na área. Aquilo que eu percebi e que também tenho um bocadinho essa opinião daquilo que se passa, daquilo que conheço que se passa nos clubes portugueses, é que muitas vezes o nutricionista é visto só como aquela pessoa que vai de vez em quando aos treinos, mensalmente ou 2 em 2 semanas, para medir as pregas e dizer às atletas se está acima da massa gorda ou abaixo da massa gorda. A ideia pré-concebida que existe em Portugal nas atletas femininas, eu acho, e aquilo que percebi também em conversa com as minhas colegas, é que o nutricionista apenas serve para isso. O que, na minha opinião, é uma ideia um bocadinho limitada. Porque eu não acho que o nutricionista serve só para isso. Agora, a minha pergunta para a Cláudia era, especificamente num clube, como é que acha que o nutricionista, o que é que acha que o nutricionista poderia fazer para ajudar as atletas? Sem ser, lá está, medir as pregas, porque é aquilo que nós vemos mais frequentemente. Francisca, de facto, não só no futebol, mas a nutrição entrou, digamos, no mundo do desporto, de facto, principalmente para controlar ou ajudar a controlar a composição corporal. Nós sabemos que existem vários estudos e vários artigos científicos que nos dizem qual é a quantidade, a melhor, ou aparentemente, qual é a zona de quantidade de massa gorda, de massa muscular, que poderá beneficiar o rendimento desportivo em cada uma das modalidades e algumas modalidades até já em cada posição. Sendo que depois também sabemos que são sempre apenas algumas recomendações, que às vezes o melhor atleta daquela posição, naquela modalidade, está fora daquele intervalo que surge nos artigos. Portanto, aquele intervalo é onde se encontram cerca de 85% dos atletas e não quer dizer que o melhor deles todos esteja efetivamente dentro daquele intervalo. Portanto, a morfologia é importante, mas quem decide qual é a melhor morfologia tem que ser o treinador, o fisioterapeuta, o preparador físico, o próprio atleta, que tem que ir informando qual é a morfologia com que se sente melhor em campo, com que reage mais facilmente a todas as solicitações que lhe são colocadas em campo, seja de mudança de direção, seja de velocidade, seja de execução. Qual é a morfologia que nós normalmente chamamos de composição corporal funcional, com que ele de facto é mais eficiente, e essa informação tem que ser transmitida ao nutricionista para que ele possa ajudar a atingir efetivamente essa composição corporal ou essa morfologia, ou seja, ajudá-lo a perder massa gorda ou ajudá-lo a ganhar massa muscular, ou ajudá-lo simplesmente, que as pessoas esquecem muito, a aumentar o número de mitocôndrias, ou aumentar mitocôndrias, ou seja, aquela moléculazinha organel pequenino que vai permitir produzir energia com oxigênio.
ou seja, com longa duração, permitir que ele corra durante algum tempo a uma determinada velocidade, ou a quantidade de glicogênio que vai estar dentro da célula muscular que lhe permite que ele faça exercícios láteos durante mais tempo, ou várias coisas que chamamos a composição corporal funcional específica. Portanto, isso é uma área importante, foi por aí que entrou, mas não pode ser vista, tal como disse, só por aí. Para além da adaptação a cada um dos treinos, os atletas são atletas 24 horas por dia, não são atletas única e exclusivamente quando estão em treino. E, portanto, nós temos que alimentar o indivíduo como um atleta 24 horas por dia, quando não está em treino também. Para isso temos que nos preocupar com a recuperação desse atleta entre treinos, temos que, ou seja, o tempo que ele está entre treinos, como é que o vamos alimentar para que ele recupere da melhor forma possível, temos que prevenir a taxa de lesão ou a probabilidade de taxa de lesão. Nós também conhecemos determinados nutrientes que vão facilitar a formação, por exemplo, de colagênio, que é uma proteína absolutamente fundamental na elasticidade de ligamentos e também para a massa muscular e as articulações, e, portanto, podemos, de facto, introduzir uma série de alimentos que são compostos por determinados nutrientes e que nos vão permitir a prevenção da taxa de lesão ou da debilidade funcional do atleta. E depois, o nutricionista tem que ainda por cima, ou para terminar, assegurar a consistência do desempenho, ou seja, que aquele como recupera bem, previne lesões, adaptou-se bem ao treino, tem a morfologia corporal que deve ter, então vamos conseguir obter uma consistência no desempenho do atleta ao longo do ciclo, mas também ao longo dos anos, e conseguirmos ter atletas com uma vida como atletas, uma vida profissional mais longa, ou seja, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, um atleta com 30 anos no futebol era um atleta que estava a ficar, deixe-me pôr muitas aspas, velho. Hoje em dia, não. Porquê? Porque se começaram a preocupar, efetivamente, com todas estas questões que estão relacionadas diretamente com a nutrição, ou seja, da adaptação ao treino, da recuperação, da prevenção de lesão, da morfologia, que hoje em dia é quase a última, foi por aí que entramos, como eu dizia há pouco, e agora é quase a última, não é que ela tenha menos importância, é de facto necessário uma boa morfologia para o desempenho físico, mas para todas estas 4 áreas são absolutamente necessárias para a consistência de resultados ao longo da época e ao longo da vida do desportista. Sim, agora acho que o nutricionista se foca mais em pormenores, porque os atletas, no geral, já têm cuidado com a sua alimentação. Portanto, a nutrição pode ajudar ali em alguns pormenores de performance, tal como falou, em adaptações ao treino, ou mesmo até em aspectos de recuperação após jogos, em microciclos mais curtos, ou com uma maior carga de jogos, neste caso no futebol. Mas a minha questão aqui é, por exemplo, estas alterações, e quando um atleta está, podemos entrar já aqui, que é chamado por acima de peso, ou porque muitas vezes nós ouvimos no futebol feminino que a atleta está gorda. E a minha pergunta é, o que é isto, está gorda? Quem é que define o que é a definição de estar gorda? É estar acima do peso, é ter mais massa gorda? Porque nós sabemos, por exemplo, o indicador do IMC, que nós sabemos perfeitamente que um resultado alto no IMC pode indicar 2 composições corporais completamente diferentes. Portanto, se calhar começamos por aí. O que é isto de a atleta estar gorda? Estar gorda é simplesmente ter mais massa gorda do que seria necessário para aquela modalidade ou para a sua estrutura, ou seja, é transportar peso que é, entre aspas, inútil, ou seja, que não acresce nada ao desempenho, antes pelo contrário, como é peso a mais que eu tenho de transportar na área do campo, vai-me cansar mais e, portanto, é um peso que não é, de facto, interessante que o atleta transporte. Mas, como disse muito bem, eu posso ter o mesmo índice de massa corporal de 25 ou de 27 ou de 22 com morfologias completamente diferentes. E eu posso ter
numa atleta feminina, 14% de massa gorda e ter o restante em massa isenta de gordura, dos quais tem acima dos 50% de massa muscular. Extraordinário, de certeza que é uma atleta que poderá ter um bom desempenho em campo. Eu digo poderá, porque não basta que ela seja veloz para que ela tenha um bom desempenho no campo. A parte técnica, obviamente, e tática é de extrema importância e não podemos questionar isso. É o fator mais importante, mas que vai ajudar de facto a cumprir a parte técnica e tática prevista. Ou posso ter a mesma pessoa com o índice de massa corporal de 25, 27 ou 21, como eu estava a referir, com, em vez dos 14%, com 25% de gordura. E nós perguntamos, e para que é que são estes mais 10, 11% de gordura? O que é que eles lá estão a fazer? Estão com o mesmo peso, quer dizer que temos menos massa muscular. Se temos menos massa muscular, vamos ter menos força. Se vamos ter menos força, provavelmente vamos ter menos potência e vamos ter que transportar esse peso com menos capacidade de produção de energia e, portanto, isso não é vantajoso. E aí podemos referir que essa atleta está gorda, sem que ela esteja gorda para a população em geral. 25% que eu estava a referir de gordura é uma gordura extraordinária, certo? Estamos a referir especificamente na modalidade do futebol, que de facto temos que ter saúde, o atleta, temos que garantir em primeiro lugar a saúde do atleta, e nós sabemos que para que haja saúde no atleta, a atleta feminina que já menstruou não deve ter menos de valor por corte, que vale o que vale, portanto uns são um bocadinho mais, outros são um bocadinho menos, mas tem que existir valores de corte. Não pode ter ou não deve ter menos de 12% de gordura, caso contrário não tem energia para desempenhar todas as funções fisiológicas do seu corpo, quanto mais para treinar em condições, e portanto para um órgão, e no nosso caso feminino, quando paramos um órgão, paramos o órgão reprodutor e portanto desaparece-nos a menstruação, ficamos amenorreicas, e porque temos que... Sim, isso é um fator muito importante. Temos que poupar energia para ter energia para o treino. Portanto, isto significa que não estamos a ingerir energia suficiente para manter as nossas reservas de gordura em valores ditos de saúde, certo? Saúde para a mulher, porque os homens podem ter um bocadinho a menos. Mas nós temos que garantir essa saúde. E isto é muito importante. Há muitas mulheres também no futebol que preferem ter menos massa gorda porque acham que isso é benéfico, ou seja, como se costuma dizer, nem menos nem demais, é no meio termo que está a virtude também, muito pouca energia, retira energia para as cargas de treino, para a recuperação. Quando nós estamos em recuperação temos um metabolismo mais alto também e, portanto, precisamos de energia por energia, com os nutrientes certos, mas agora estamos a falar na energia como um total, e para mantermos uma determinada massa gorda ou acumularmos gordura, nós ou estamos em balanço positivo ou estamos num balanço neutro, portanto isso depois tem que ser um estudo individual de cada uma das atletas. Há algum trabalho que pode ser feito em termos de grupo e que até deve ser feito em termos de grupo, em termos de princípios básicos da alimentação, regras gerais para recuperação, se o treino for, se tiver, é completamente diferente fazer uma recuperação em treinos bidiários, em que 6 horas depois vai repetir um treino, ou ter recuperações de 24 horas, ou ter recuperações de 48 horas. Sim, e isso trouxe-me aqui uma pergunta que é, falou aqui das percentagens de massa gorda, que claramente há estudos e as percentagens que os nutricionistas se baseiam na avaliação às atletas estão baseadas também em artigos científicos, e conforme a modalidade, e também muitas vezes, acho que no caso do futebol também conforme, poderemos vir aqui conforme a posição, mas estando uma atleta aqui um bocadinho acima da massa gorda, o que pode acontecer muitas vezes depois das férias de verão, ou mesmo na pausa natalícia, muitas vezes acontece. E é bom que aconteça, deixe-me dizer. Exatamente, e é bom que aconteça, que também também acho importante como jogador haver uma margem para que a jogadora descanse um bocadinho e tire algum tempo com a família e para aproveitar as férias, que é para isso que elas servem, não é? Também para descansarmos um bocadinho. E aproveitar a dádiva de amor, porque cozinhar é um ato de amor para com os outros e, portanto, nós devemos recebê-lo de braços abertos e depois vir a recuperar, como diz. Logo de seguida temos que fazer um esforço, se calhar um bocadinho acrescido nessa recuperação.
Exatamente, mas eu queria falar era de algumas jogadoras que por vezes poderão já deixar o clube ou mesmo antes de irem para a férias já estarem aqui um bocadinho acima da massa gorda. A minha questão é quanto tempo ou que tempo é que é realista para que uma atleta, vamos dar um exemplo, por exemplo, o verde seria 15% e a atleta chega ao clube com valores de 19%, 18% de massa gorda. Quanto tempo e em que fase da época é que será a melhor altura para atuar e para baixar estes níveis de massa gorda? E também, se não seria de esperar que a performance da atleta em termos de treino e jogo, especialmente em pré-época, por exemplo, ou em microciclos com carga muito, muito elevada, se a performance da atleta não poderá diminuir um bocadinho enquanto estamos aqui nesta fase de tentar melhorar a composição corporal. Regra geral, a performance reduz, efetivamente, o rendimento do atleta reduz porque nós estamos em déficit, estamos num balanço negativo e, portanto, o corpo tem que se adaptar a esse balanço negativo e a recuperação é sempre mais lenta do atleta. Se a recuperação é mais lenta, a recarga ou a reposição do glicogênio é menor e, portanto, a capacidade de fazer trabalho através dos hidratos de carbono, que é o que nos permite ser explosivos, ser láticos, etc., é menor, garantidamente, e, portanto, vamos ter menor rendimento. Por isso costumamos fazer sempre isto no que nós chamamos a pré-época de treino, ou longe dos treinos, ou longe das grandes competições. Perto das grandes competições há uma regra que é, não há restrição alimentar no sentido energético, não podemos estar num balanço negativo quando estamos... Sim, porque depois a jogadora não consegue ter uma boa performance, não é? Exatamente, é preferível transportar mais 2 quilos do que estar com déficit de glicogênio, garantidamente, isso também está mais... Isso acho que é uma ideia muito importante de passar, porque muitas vezes... acho que gera mesmo as próprias atletas e não só equipas técnicas, toda a gente que está envolvida no futebol feminino, quando as jogadoras estão neste processo de perda de massa gorda, as expectativas que se geram à volta é que tem que ser rápido e depois as pessoas não se lembram que se for muito rápido também é mais difícil manter. Tem que ser rápido, temos que tentar manter a atleta saudável e também aqui a performance minimamente boa, não é? E acho que as pessoas muitas vezes perdem a noção de que mesmo a própria atleta se calhar às vezes tem uma expectativa muito elevada no tempo que o processo vai demorar ou o peso que vai perder, porque as atletas regem-se muito pelo peso, é um conceito mais fácil de entender. O peso que vão perder nesta semana e se não perdem ou se ganham ali há um bocadinho já estão altamente desmotivadas, acho que é importante percebermos que é um processo complicado. Francisco, uma das regras que nós costumamos utilizar é a regra das 500 gramas, ou seja, do meio quilo. Ou seja, a atleta nunca deve perder mais de meio quilo numa semana, certo? Se perder mais de meio quilo numa semana, quer dizer que esteve num déficit demasiado exigente que interferiu verdadeiramente no seu rendimento e aumentou a probabilidade da taxa de lesão. E, portanto, pode nada acontecer, mas não é uma boa ideia perder mais do que cerca de meio quilo durante a semana. Outra regra é alimentarmos sempre bem o treino. Mesmo quando estamos numa fase de déficit energético, esse déficit não deve ocorrer durante o treino, ou na refeição anterior ao treino e na refeição posterior ao treino. Como eu costumo dizer, é o alimentar corretamente o treino. Alimentamos o treino, de forma a termos energia para executar o treino e reduzirmos a taxa de lesão e mantermos a nossa performance ou rendimento durante o treino e recuperar um bocadinho a célula logo a seguir ao treino. Podemos não a querer recuperar a 100% para que ela fique em déficit e por isso ter que ir buscar o resto da energia que necessita às nossas estruturas corporais, à nossa massa gorda, mas temos que recuperar o QB, como se costuma brincar na cozinha, não é? O quanto baste, para se evitar a tal a probabilidade de lesão. E depois, fora
da fase de treino, então manter aqui algum déficit energético de forma a continuarmos a ir buscar energia às nossas estruturas, e convém estarmos em treinos pelo menos de 24 horas, portanto nunca o fazer numa fase de treinos bidiários, porque então aí a probabilidade de lesão no segundo treino não duplica, acho que são 7 vezes mais elevada. Mas isso acontece muitas vezes na pré-época, haverem treinos bidiários. Bidiários em que o segundo é muito aeróbio, mas aí é um treino, digo eu, diga-me a Francisca se é isso, mas a ideia que eu tenho é que no treino, quando vocês fazem treinos bidiários na pré-época, o primeiro ou o segundo treino, ou seja, um dos treinos não é tão técnico, é mais de volume no sentido de irem correr ou coisa do género, ou seja, mesmo com o objetivo de gasto. O ginásio, certo? Para gastarem mesmo a energia extra, e portanto aí podemos estar num ligeiro déficit, não no ginásio, mas no cardiorrespiratório podemos e devemos estar, se o objetivo é perda de massa gorda, devemos estar em alguma restrição energética para mobilizarmos durante o treino a nossa própria massa gorda e não estarmos a alimentar o treino, como eu estava a referir anteriormente. Portanto, quero-me alimentar através das minhas próprias estruturas, mas isto é se eu for fazer um jogging, uma bicicleta estática, ou seja, onde não tenho a probabilidade de lesão e só preciso de energia que depois da adaptação seja energia aeróbica, seja energia que é resultante do trabalho com oxigênio dentro da mitocôndria. E essa é que utiliza os ácidos gordos. E este trabalho também exige muita comunicação entre a nutricionista, a equipa técnica, também a própria atleta, para ver como se sente, não é? A própria atleta é que está... tem que saber como é que se sente ela. Sem as sensações da atleta, nós não podemos ajudar como deve ser, e tem que ser um trabalho, como disse, sempre em colaboração com o treinador e com a atleta, mínimo, para não falarmos todo o resto da equipa multidisciplinar, porque só o facto de estar em restrição pode criar alguma ansiedade e, portanto, a parte da psicologia pode ser muito importante, podemos ter que ajudar na prevenção da lesão com um determinado tipo de trabalho na fisioterapia, ou estar a ser feito um determinado tipo de trabalho na fisioterapia e nós termos que ajudar a esse mesmo trabalho e, portanto, não ser uma altura boa para fazer essa redução da massa gorda, porque obrigaria a que houvesse restrição energética e por causa do trabalho que está a ser feito pelo preparador físico ou na fisioterapia, pode não ser o melhor momento. Portanto, tem que haver, de facto, informação a circular entre todos os indivíduos que trabalham com o objetivo único do rendimento daquele atleta para aquela equipa, certo? Se não houver este trabalho comum, este trabalho intradisciplinar, intra e interdisciplinar, não é possível garantidamente termos sucesso. Se cada um estiver a trabalhar, se estamos a fazer um trabalho multidisciplinar, mas cada um na sua quintinha e a ouvir só o atleta, a coisa não vai ter o mesmo efeito do que se houver um trabalho de comunicação sobre os objetivos e trabalharmos todos para o objetivo de cada microciclo, de cada mesociclo, ouvindo sempre as sensações do atleta, porque pode teoricamente estar a fazer sentido, mas o atleta estar a sentir uma coisa diferente, não é? E temos que respeitar a fisiologia de cada um. Sim, claro, mas infelizmente a verdade é que a realidade do futebol feminino ainda não permite que haja, falou aqui da psicologia também, ainda não permite que haja muitos recursos em termos de diversas áreas que podem ser abrangidas dentro de uma equipa. Eu não conheço os contextos de todos os clubes, mas a Cátia já disse que há 4 clubes profissionais em Portugal e sei que esses clubes têm nutricionistas. Sei que outros clubes que não são considerados profissionais também têm nutricionistas, mas infelizmente não acho que haja muito tempo, e nós sabemos que a nossa profissão não é, muitas vezes é deixada não é considerada prioridade. Portanto, às vezes acho que é um bocadinho complicado haver aqui uma comunicação muito boa entre o nutricionista e a própria atleta, e assim, haver tempo de criar uma relação de confiança com todas as atletas é complicado, quando lá está a perspectiva é que o nutricionista vem cá para medir as pregas. Portanto, há ali aquela relação em que esta pessoa vem aqui dizer se eu estou gorda e pronto. E vai-se embora. E vai-se embora. E infelizmente, neste momento,
é a realidade da maior parte dos clubes e não há tempo, os próprios nutricionistas não têm tempo nem recursos para perder, não é para perder, para criar esta relação de confiança e para ouvir mais as atletas, perceber individualmente o que é que cada uma precisa, mas às vezes eu sinto que também, próprio da profissão, nós temos um problema, que toda a gente come, não é? Quando toda a gente come, toda a gente tem uma opinião, certo? Exatamente. Temos os treinadores de bancada e temos os nutricionistas de bancada também, não é? Todos temos um bocadinho exatamente, sobre o assunto. Exatamente, sim, e não só com pessoas que estão na bancada, não é? Mas também dentro da própria equipa, próprias atletas comentam umas com as outras, se calhar às vezes o staff acaba por também comentar. Acha que seria importante haver sessões de educação alimentar que incluíssem não só as atletas, mas também toda a equipa técnica, desde diretores a fisioterapeutas, médicos, treinadores, toda a gente que estivesse envolvida com as jogadoras para que pudéssemos evitar alguma desinformação a circular? Sem dúvida, Francisca. Acho que é absolutamente fundamental envolver todos os elementos e também a família. Podem ser sessões diferentes ou devem ser sessões diferentes, porque a linguagem é diferente, mas as pessoas com quem nós fazemos as nossas refeições ou que preparam as refeições dos atletas têm que estar 100% envolvidas e têm que perceber porque que devem dar preferência a um determinado tipo de alimentos, dentro dos gostos de cada um. A alimentação tem que ser um prazer, garantidamente, não pode ser mais uma dificuldade, já temos várias questões que temos que ultrapassar, obstáculos no treino. Isto é a alimentação tem que ser um facilitador de todo o processo, inclusivamente do bom humor, do humor, da boa disposição, e portanto tem que ser um prazer, tem que nos dar prazer, não pode ser mais uma ansiedade, vou-me sentar à mesa, que horror, lá vou ter que comer aquela coisa horrorosa que eu não gosto visualmente, não gosto no sabor, na textura, no que quer que seja, eu tenho que estar, desde que olhe para ela, ao aroma da coisa, à textura, ao sabor, tudo tem que ser agradável, mas tem que ter os nutrientes certo? E por isso é que é importante a individualização da alimentação. Mas a família tem que saber que tem que dar preferência a alguns alimentos porque têm na sua composição determinados nutrientes que a atleta, a filha, está a necessitar naquele momento e que poderão não fazer mal à família ou ao resto dos elementos da família, basta comer em quantidades diferentes, ou que ela tem que, em determinados momentos, até comer alguns alimentos específicos ou à mesa existir uma base igual para todos, mas depois haver ali mais um ou outro alimento que vai ser ingerido apenas pela atleta, por exemplo. Mas tem que ser um momento, não podemos esquecer que é um momento social, a parte alimentar, e portanto temos que envolver as pessoas com quem são feitas essas mesmas refeições, em princípio a família ou os amigos, ou muitas vezes estão deslocados de casa e vivem sozinhos e temos que encontrar estratégias, aí a psicologia entra muito, porque comer sozinho é uma coisa gira uma ou duas vezes, mas depois não tem graça nenhuma e nós não gostamos de cozinhar para nós não temos esse, eu como qualquer coisa, agora se estiver com outra pessoa já vamos cozinhar, e o que é que hoje é o jantar, ou o que é que hoje é o almoço, discutimos o assunto, cozinhamos, somos sozinhos, vou ali ao frigorífico e faço uma papa, não é muito... Não nos preocupamos muito, regra geral, mas é essa a experiência que eu tenho, não sei se é a experiência que a Francisca tem, mas, portanto, é importantíssimo envolver as pessoas, a comunidade com quem estamos, com quem fazemos as refeições, e é fundamental envolver, como referia, toda a equipa técnica, perceber a importância da alimentação, do tipo de alimentos, e depois, quando chegamos à questão da especificação, da individualização, então termos depois consultas específicas para cada um dos indivíduos, mas há coisas que são genéricas para todos, como reduzir o ácido lático sanguíneo é igual para todos, certo? No intervalo do jogo, ou antes do jogo, ou em treinos de séries. Não temos que fazer sim, mas aí já estamos a entrar numa questão muito específica, lá está aqueles pormenorzinhos que... Exatamente, Sim, e não da individualização infelizmente do indivíduo, que são coisas diferentes. Uma coisa é a especificidade do objetivo do treino, outra coisa é a individualização para o indivíduo com certo. Sim, eu percebo. Mas infelizmente no futebol feminino eu acho que ainda não há muitos recursos para haver uma atuação do nutricionista muito individual a cada atleta, porque lá está, muitas vezes há falta de tempo e também falta de encaixe no meio do microciclo. E falta de verba para esse trabalho. Também.
Exatamente. Muitas Sim, vezes. sim. Não estou a dizer que muitas vezes não estou a dizer que é culpa do nutricionista. Não, Muitas estou a vezes falar que é há a verba do alguma. clube para poder pagar mais tempo, a disponibilidade do nutricionista para se envolver mais tempo no processo. E é importante, não é? É importante. É fundamental. E é um trabalho de, costumamos brincar, de sapa, não é? Temos que ir avançando lentamente e conquistando as pessoas, toda a equipa de trabalho para a importância de envolver cada vez mais o nutricionista, que hoje estamos a falar de nutrição. Exatamente. Mas falou aqui da importância de falar também com todo o staff e toda a equipa técnica. Eu acho que é super importante para também eles perceberem o processo pelo qual o atleta está a ultrapassar e as reações, ou em termos de performance, em termos psicológicos também, porque quando um atleta está a passar por um processo destes e ouvir no staff ou dos jogadores ou mesmo num jogo algumas coisas que vêm da bancada, dos nutricionistas de bancada, não ajudam, não é? Isso, em termos psicológicos não ajuda nada e por vezes é complicado, calculo que seja complicado, felizmente nunca tive. Eu sou ao contrário, eu não preciso perder peso, eu preciso ganhar peso. Também, por vezes não é fácil, as pessoas dizem, tem short, mas por vezes também não é fácil, que estar magro demais também, tal como a doutora disse há bocado, não ajuda e por vezes é ainda mais complicado de ultrapassar. Eu pelo menos na quarentena o ano passado na quarentena tive de fazer um esforço em casa para comer demasiado, para manter o peso e para ganhar um bocadinho, mas tive que fazer um esforço real. Eu não conseguia ganhar peso, porque eu perco peso sempre que deixo de jogar, perco peso, não ganho, perco. Essa é a experiência que eu tenho também, é que quem tem dificuldade em ganhar peso, é muito mais difícil trabalharmos com uma pessoa com dificuldade de ganhar peso, com esse objetivo, não é? Do que de perda de peso. Uma pessoa que pretenda perder peso, se estiver verdadeiramente envolvida no processo, regra geral, há sempre exceções à regra, é mais fácil de atingir o objetivo. Sim, porque também não queria engordar a comer batatas fritas e chocolates todos os dias, não é? Exatamente, porque assim qualquer um consegue, não é? Basta, como eu brinco, bezerrar no sofá a comer batatas fritas e açúcares, que não há quem não engorde. É impossível. Eu vou aqui fazer uma questão básica, não é? Que é por isso que eu cá estou. Mas é uma questão que já foi abordada aqui. Olá, Cátia. Agora sou eu. Tá, mas e quero que tu coordenes mais, Francisco, porque eu estou a ter aqui uma aula e estou a gostar muito. Mas às vezes acho que é importante porque nesta situação em que já falámos de não haver clubes profissionais, há atletas que também que trabalham, não têm a possibilidade de se preparar como os profissionais. E depois temos aqui um problema que tanto a Cláudia como a Francisca já falaram, que é a desinformação, que é o novo problema do século, em que vamos a qualquer lado e temos acesso a planos nutricionais, vamos a um personal trainer e podemos ter acesso a um plano nutricional, vamos à internet e conseguimos fazer um plano nutricional para nós mesmos, mesmo se calhar no clube o nutricionista diz-nos uma coisa, mas depois temos a percepção, como a Francisca estava a dizer, que ele vai lá para nos medir as pregas, se calhar se eu vir na internet um plano nutricional, olha, vai ser melhor para mim. Estou a ser irónica. E é mais barato. E é mais barato. E eu é que vou coordenar o que é que vou fazer, vou ao supermercado, tenho acesso aos produtos e a suplementos que hoje em dia estão cada vez mais no mercado. Como é que combatemos, ou como é que conseguimos combater e informar estas pessoas, as atletas que podem realmente fazer algo por si e o que é que podemos recomendar para elas fazerem para mudar este chip que já têm? Pode ser para você. Vou deixar a Cláudia responder. É? Eu ia perguntar se queria começar, Francisca, então começo eu. É muito fácil, é o contrário, se calhar, vou começar, que é muito difícil resistir aos soundbites, às frases fortes que nós encontramos, como diz, nas redes sociais, em todos os sítios, que perca peso num instante, em 14 dias perde 7 quilos, e o nutricionista diz, vamos perder meio quilinho, como deve ser, mas depois chateou-me que eu tenho que perder os tais 7 quilos, e quanto mais pressa eu fizer isto, melhor, porque já vou voltar a jogar com a equipa A, porque agora puseram-me na B porque acharam que eu estava gorda, o que quer que seja, não é? Portanto, é muito mais fácil ir atrás
desta publicidade enganosa, em que inclusivamente vai desarranjar toda a questão fisiológica do atleta, como dizia a Francisca há pouco, é rápido, mas depois recupera rapidamente a massa, e muitas vezes não emagrece, o peso, digamos, e a maior parte dessas dietas não emagrecem, ou seja, não comparando agora, mas trabalhando com modalidades de controle de peso, todas nós sabemos que é facílimo que eles percam 2, 3, 4, 5, eu já vi 7 quilos em 2 dias, certo? Mas emagreceram 200 gramas, destes 7 quilos tinha perdido 200 gramas de massa gorda, ou seja, nós desidratamos. Se calhar mais massa muscular. Exatamente, tiramos massa muscular, desidratamos, tiramos o glicogénio todo, só de tirar o glicogénio todo e desidratar são 3 quilos. E depois, vamos por aqui fora, certo? E isto vai melhorar o rendimento do atleta? Não, está a aumentar a probabilidade de taxa de lesão, não está efetivamente a emagrecer o atleta, que é o pretendido, é emagrecermos a atleta. O que está a fazer é a reduzir o peso da atleta. E isso, por si só, não tem interesse. Perder peso por perder simplesmente peso, reduzindo a capacidade de executar o exercício, a capacidade de produzir energia, de produzir ATP para que haja contração muscular, não tem qualquer tipo de interesse. É difícil não seguir, de facto, esta publicidade enganosa, ou seja, mais uma vez, o tal trabalho de sapa que eu referia, que é fundamental, que é explicar, dar estas pequenas aulas em grupo, e essas pequenas aulas podem ser feitas em grupo, em que explicamos o que é que acontece numa perda de peso rápida e o que é que acontece numa perda de peso lenta, em que conseguimos efetivamente emagrecer, e depois fazer o controle efetivo desse emagrecimento. E aqui as pregas são uma ótima forma de percebermos se estamos efetivamente a emagrecer ou se simplesmente perdemos peso na balança. E quando perdemos peso na balança e não emagrecemos, até aumentamos a percentagem de massa gorda, não é? E em menos peso, a mesma quantidade de gordura, obviamente que aumentamos a percentagem de gordura. É como eu vejo muitas máquinas de bioimpedância dizerem: você no ginásio aumentou o músculo em não sei quanto. Em 2 semanas, o ciclo do músculo tem 6 semanas, em 2 semanas diz-me que aumentou não sei quanta massa muscular, perdeu foi massa gorda e, portanto, a massa isenta de gordura ficou em maior percentagem, obviamente. Na percentagem, se não alterei o peso, ficou em uma percentagem, obviamente, maior. Eu posso ter aumentado simplesmente a hidratação e a quantidade de glicogénio que tenho dentro da célula, e estamos a ver que isto pode chegar até aos 3 quilos, certo? E, portanto, não é fácil, Kátia, mas é possível. É preciso educação. Educar, que é a palavra-chave, é educarmos para para uma boa alimentação, para o que é que se passa em termos fisiológicos. Se nós percebermos o que está a acontecer em termos fisiológicos, é mais fácil seguirmos atrás. Mas até a nós nutricionistas, certo, Francisca, de vez em quando ouvimos: saiu o nutriente tal, super, ou o alimento tal é um superalimento. Superalimento para quem? O que é isso de superalimentos? Super caro, normalmente é isso. É super caro, exatamente. Um superalimento é igual para mim, que tenho 50 e tal anos e que não pratico exercício físico. Eu pratico exercício físico. Não sou desportista, sou simplesmente uma pessoa ativa, do que é o mesmo alimento para a Francisca, que treina diariamente com determinados tipos de intensidades e que está na casa dos 20 anos? Obviamente que não. Não é? Não pode ser, portanto, só este conceito do superalimento é estranho, mas é o que é, e é muito fácil seguir. Nós a partir de uma certa idade vamos tendo mais dificuldade em controlar o peso, e de vez em quando ouvimos: saiu não sei o quê. E se eu experimentasse? Calma, vamos lá, já sabemos que isto não pode acontecer. Como eu costumo brincar, as frutas e legumes nunca têm brindes, não, mas os cereais açucarados muitos deles trazem brindes lá dentro. Não quero dizer nomes, vamos a determinados tipos de restaurantes e vêm com brinde para as crianças, não é? Como eu digo, sempre tem brinde é porque não é muito bom, não é? Precisa do brinde para atrair as pessoas. Os bons alimentos, as boas técnicas de perda de massa gorda, de emagrecimento, não vêm com brinde, são lentas, e quando vem com brinde, com grandes frases e com resultados muito bons, porque vamos chamar aos resultados muito bons numa semana, em 15 dias, o dito brinde não é bom, regra geral não é bom. Podemos tornar isso uma regra. Com brinde não é bom, sem brinde normalmente temos bons resultados a médio e a longo prazo. Francisca, queres acrescentar alguma coisa?
Ou ficamos aqui esta parte do brinde? Não, quero acrescentar, eu acrescento sempre alguma coisa. Eu quero acrescentar sempre alguma coisa. Não, é só, infelizmente, o futebol feminino ainda não está ao nível do futebol masculino, principalmente a nível económico, não é? E o poder económico das jogadoras não é o mesmo de todo, infelizmente. Era bom, mas não é. O que eu quero dizer com isto? Muitas vezes os atletas recorrem, não só os atletas, também pessoas que não praticam desporto de alto rendimento, veem muita informação na internet e pensam, olha, este plano alimentar se calhar eu conseguia, mas e se calhar em vez de gastarem dinheiro num nutricionista ou irem optarem por investirem um bocadinho mais numa conversa com o nutricionista quando o apanharem no pouco tempo que ele tem no clube, optam por encontrar um plano alimentar se calhar na internet, que muitas vezes não é o mais adequado para nós e nós nem conseguimos perceber o porquê, porque não conseguimos perceber se calhar o que é que precisamos. Efetivamente, há bocado a doutora estava a explicar no poder de alimentar o treino. Isso é importante, o horário em que comemos é muito importante. E outra coisa que acontece é, muitas vezes, nestes planos alimentares, para chamarem a atenção de toda a gente, tem aqueles super alimentos, não é? Uma semente de chia, um abacate. E a minha questão é necessário? Se calhar era mais vantajoso ir ao nutricionista, e o nutricionista optar, falar com o atleta, conhecer o poder económico, conhecer, olha, nós conseguimos fazer uma boa alimentação com alimentos simples, alimentos baratos. Não é preciso criar aqui. Percebo que de vez em quando, em termos de motivação, se calhar acrescentar ali um alimento ou outro é positivo. Mas não são necessários grandes alimentos para nós termos uma boa alimentação. E outra coisa é, quando se recorre a estes planos alimentares, para além de muitas vezes serem estes alimentos caros, não vão aguentar fazer aquilo muito tempo. E o importante é manter. Eu acho, corrijam-me se eu estiver a dizer alguma coisa errada, mas eu acho que o nutricionista, o mais importante é educar, tal como disse. E eu pelo menos não gosto muito da ideia do plano alimentar, eu gosto mais de alterar um padrão alimentar, ensinar a atleta a comer. É importante ensinar, tal como a Ana Rami já tinha dito no podcast de psicologia, é importante não criar uma dependência, mas sim uma autonomia, e assim vai ficar mais barato também. Não é? Porque estamos a investir ali naquele período, o nutricionista vai nos ensinar a como fazer as coisas, podemos recorrer ao clube, podemos. Se conseguirmos, ótimo, fica mais barato. Mas infelizmente no futebol feminino ainda muitas vezes não é possível. O mais importante é conseguir aprender a comer para depois criar uma relação boa, saudável com a alimentação e estamos bem connosco próprios e conseguimos fazer isso por nós. Exatamente. Porque é complicado, exige muito tempo, exige se calhar muitas sessões de educação alimentar, muitas conversas, muita informação. É complicado, principalmente porque há toda esta desinformação do outro lado a chegar. E é complicado. Exatamente. Foi isso que eu quis acrescentar. Não podia ter decidido de melhor forma. Eu agora vou só acrescentar algo, e o tempo, como eu disse, está a voar e vamos fechar, mas antes disso eu vou aqui recorrer a uma analogia que a Ana fez também no outro podcast e que vai de encontro ao que a Francisca e a Cláudia disseram agora, que é um telemóvel destes dava para pagar algum tempo, pelo menos, tanto em psicologia como em nutrição, que se complementam e devem andar de mãos dadas. Se o clube, e isto, claro, falando no contexto, e vou só dirigindo aqui ao futebol feminino, como a Francisca falou e bem, que não existe ainda esses recursos. E é por isso que, antes de terminarmos, nós depois vamos tentar ter mais outras sessões, e sei que a Cláudia vai falar também com as teammates, é evidente, isto será particular, mas neste caso gostava que vocês deixassem aqui uma mensagem, porque o que a Francisca disse, é normal que a atleta não tenha o poder económico para sustentar, às vezes tem de trabalhar e jogar. Mas isto também cabe um bocadinho às estruturas, não é? À estrutura do clube, e se o clube não pode, é uma hierarquia que vai subindo, e como é um produto que é o futebol feminino que está a ser criado neste momento, é preciso dotar todo o clube, ou neste caso as equipas, com infraestruturas e estruturas para que possa desenvolver e possamos ter atletas profissionais. Não podemos chamar atletas profissionais quando não lhes damos, eu aqui estou a ser provocadora, mas quando não lhes damos as ferramentas para que elas possam ser, não é? Se elas depois têm de ser autónomas, acho que é relevante, estamos a chamar isso, infelizmente. Mas queria que vocês deixassem aqui
uma mensagem à vossa vontade para de como é importante investir na nutrição e podem ir pela parte atleta em si ou as próprias estruturas. Vou-vos dar aqui um espaço de um pitch, fazer aqui um pitch muito. Não vos quero colocar nessa posição, mas uma coisa assim rápida de qual é a importância realmente. Nós já falámos disso tudo agora aqui, mas condensado, se eu tiver de convencer um clube, que não devíamos ter de fazer, mas se eu tiver de convencer um clube a apostar nisto em vez de apostar na nutrição, em vez de apostar noutra coisa qualquer que às vezes fazem, o que é que nós diríamos? Vou colocar numa posição má agora. Não vai dar. Alguém quer avançar? Assim, de repente, força, Francisca, enquanto eu penso. Enquanto eu penso. Eu acho que é importante nos clubes, principalmente, estamos a falar no contexto de futebol feminino, é importante investir no nutricionista, investir em dar tempo ao nutricionista, não é? O nutricionista precisa ter mais tempo, não só com mais budget, mas também para as próprias equipas técnicas e as próprias jogadoras darem espaço ao nutricionista para o nutricionista poder atuar. E, porque muitas vezes o nutricionista diz uma coisa e o jogador está lá, não sei se isso é bem assim. Mas o nutricionista está lá para ajudar, não é? E acho que devíamos dar tempo e espaço ao nutricionista para atuar entrar na equipa técnica, dar-lhe, permitir que acompanhe os jogos, permitir, dentro do possível, permitir que o nutricionista esteja o mais possível envolvido em tudo aquilo que é o treino, tudo aquilo que é o jogo, para o nutricionista também perceber o que é que as atletas passam e ser mais fácil de falar com elas, e ser mais fácil de criar uma relação de confiança e depois ser mais fácil de atuar e ajudá-las. Pronto, acho que isso é super importante, e também as pessoas manterem a mente aberta e perceberem que têm um nutricionista ali sempre com espírito crítico também, não é? Também não podemos aceitar tudo aquilo que nos aparece à frente, e também temos que dizer aquilo com que nos sentimos bem ou não é? E aquilo que é possível para nós ou não, mesmo em termos económicos, como já falámos. Mas perceber que o nutricionista está ali para nos ajudar, o nutricionista também é alguém formado na área, e mesmo ouvindo alguma desinformação que muitas vezes vem de outras atletas, vem de equipa técnica, vem de direção, vem da bancada, vem de todo lado, esta desinformação vem de todo lado. Perceber que o nutricionista está ali para nos ajudar e dar-lhe um voto de confiança para que realmente os resultados possam ser atingidos. Muito bem, gostei de ouvir a Francisca. Eu diria que, se calhar, para convencer um clube, assim, de repente, com uma palavra simples ou com uma analogia simples, faria uma comparação entre a modalidade, o futebol, a atleta, e um bom carro de corrida, de alto rendimento. E tal como um carro precisa ter o combustível certo para se comportar da melhor forma possível, também a atleta precisa do combustível certo, do fuel certo, que são os nutrientes certos, para poder render ao máximo e fazer o seu melhor desempenho. Se falharmos no combustível, se em vez de gasóleo pusermos gasolina, damos cabo do motor, damos cabo da atleta, estragamos a fisiologia da atleta, e, portanto, temos que ter muito, muito cuidado com o combustível certo, no momento certo, para que o carro consiga estar no seu melhor, na sua mais alta performance durante todo o treino, durante todo, que é um microciclo, mesociclo, durante todo o ciclo, como se pretende. E tem que estar bem afinadinho, certo? Nos momentos quando vai à boxe para fazer as pequenas alterações, essas pequenas afinações, como dizia a Francisca, porque essas já são umas questões mais técnicas, mas essas fazem a diferença, esses milissegundos fazem a diferença entre estar no sítio certo, no momento certo, e colocar a bola poder reagir à bola, ou dar o seu pontapé final e conseguir estar no momento certo, com a força certa, para conseguir marcar o golo, ou a passagem de bola, a progressão, o que quer que seja. Portanto, sem o fuel certo, dificilmente vai conseguir o objetivo pretendido. Conclusão. A doutora também falou bem. Conclusão. É importante, muitíssimo importante, e é preciso ter mais investimento, investir mais dinheiro, investir mais tempo naquilo que é a atuação do nutricionista nos clubes. Porque as atletas querem, muitas atletas procuram já.
Só que infelizmente não há o apoio necessário. Não podemos terminar da melhor maneira. Acho que não havia melhor maneira para terminar, porque principalmente agora acabaste de dizer isto, Francisca, também. Falámos ainda muito, e é o principal fator que precisamos no futebol feminino, é investimento, mas quando pensamos nisso, pensamos na parte da infraestruturas primeiro, e é verdade, precisamos de tudo isso, mas também temos de olhar para dentro de uma equipa técnica que não é só o treinador, não é só o adjunto, não é só o médico que precisamos mais do que isso. Às vezes nem médico temos, nem fisioterapeuta temos, isto é necessário também o dizer, por isso, se não temos médico e fisioterapeuta, não há nutricionista, não há psicólogo, isto é muito importante, e acho que estas duas analogias feitas agora aqui no final, acho que vamos ter de retirar, não é? E colocar, fazer um headline disto, porque é extremamente importante. Eu nem preciso concluir mais nada, porque já está aqui concluído. Só me resta agradecer à Cláudia e à Francisca por terem estado aqui. Isto vai ser um trabalho feito ainda mais com a Teammate, e esperamos mais para a frente de desmistificar um bocadinho mais do que é a nutrição. Eu digo desmistificar também ser provocadora, porque há muita gente ainda que ainda não é um mito, mas fala-se muito, mas pouca gente sabe. Acho que é preciso ainda mais informação. A todos os que nos veem e ouvem, não se esqueçam de seguir a Teammate nas redes sociais, no Instagram, Twitter e Facebook. Subscrevam o canal do YouTube da Teammate Football Management para receberem as notificações dos podcasts assim que sejam lançados, e também outros conteúdos que serão partilhados. Sigam-nos também no Spotify e todas as outras plataformas de podcast de áudio. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Francisca. Até à próxima.